Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 29 de novembro de 2011. Senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 34ª reunião da 6ª sessão ordinária. Antes de iniciarmos nossa ordem do dia, nossa hora livre, eu gostaria de convidar o vereador Samuel Grassini, que já tomou posse, já assinou o livro de posse, já fez o juramento na tarde de hoje, na Secretaria da Casa, pediu o Vernãozinho que faça as honras e conduza. Desejar ao vereador seja bem-vindo à casa, retornando à casa, né? É uma honra estar na presidência e estar recebendo aqui o Samuel, porque hoje a bancada do PDT aumenta e, de fato, né, e de direito, nós temos hoje 3 vereadores, né, representando a sigla do PDT na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Então, a mesa diretora deseja boa sorte, que você venha trazer novos ares também para casa e que a gente possa aí estar juntos na reconstrução da nossa cidade. Para iniciar a nossa hora livre, após feito o sorteio, vamos iniciar com o vereador professor Pierre. O professor Pierre vai se conduzir até a tribuna. Eu só vou pedir aos vereadores que possam respeitar os 5 minutos, porque hoje nossa ordem do dia está bem extensa, então para a gente poder não deixar de ter hora livre, abrimos a hora livre, mas peço que todos respeitem os 5 minutos. À vontade, vereador. Obrigado, senhor presidente. Saúdo a Vossa Excelência, também os demais vereadores, mas de modo bem particular, quero saudar o companheiro de partido, o vereador Samuel Grassini, que chega hoje a essa casa. Seja muito bem-vindo. E agora o PDT fica com 3 vereadores nessa casa, o presidente, eu e Vossa Excelência, e vamos fazer um trabalho por Nova Friburgo, cada vez mais forte. Mas, senhor presidente e demais vereadores, eu tenho que vir à tribuna hoje para comentar de uma situação que vem trazendo muito incômodo a todos nós, mas não só a Nova Friburgo, mas a região, e até mesmo pelos resultados que ela vem apresentando junto ao Ministério da Educação, que é a situação por que passa a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Na verdade, eu venho hoje aqui à tribuna para fazer um pedido à população de Nova Friburgo. Amanhã, quarta-feira, por volta das 18 horas, será formado um grande abraço em torno do prédio da faculdade, aqui no centro da cidade, próximo à Câmara de Vereadores, na rua Monsenhor Miranda, exatamente em tom de solidariedade, porque é uma faculdade cinquentenária, formadora de educadores, não só de Nova Friburgo, mas de toda a região, e que vem passando dificuldade exatamente pela crise que a educação no Brasil tem enfrentado com relação à questão da formação de professores. Muita gente, infelizmente, em virtude das situações complexas que vem enfrentando a educação, sobretudo o professor, vem desistindo da função, vem optando por outros caminhos. E se a Faculdade de Filosofia é uma casa essencialmente de formação de professores, de educadores, ela sofre com isso. É lógico que ela vai além, tem o secretariado executivo, tem a parte de informática, mas essencialmente tem cursos super respeitados. É o caso do curso de letras, pedagogia, história, geografia, muito bem conceituados nas avaliações do Ministério da Educação. Mas não só isso,
reconhecida pela Universidade Federal Fluminense por profissionais. Eu estive como representante de Nova Friburgo, do estado do Rio de Janeiro, e também pela faculdade, na Conferência Nacional de Educação, na CONAI 2010, e quando eu chegava lá e me identificava como professor da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, o grau de respeitabilidade era imenso. O reconhecimento dos educadores foi algo até que me surpreendeu positivamente, tamanho o processo que essa faculdade construiu durante a história. Se fizer hoje um levantamento de professores na rede privada, na rede pública, seja ela estadual, seja ela municipal, teremos um número extremamente expressivo de profissionais formados por essa faculdade. Eu, por exemplo, tive a minha formação como professor nessa casa maravilhosa que é a Santa Doroteia. Quantos outros pais, seus filhos, são basicamente educados por professores formados na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia? O impacto, vereador Samuel, será regional e não sabemos o tamanho e a dimensão se isso acontecer. Nós precisamos ajudar. Por isso esse abraço solidário, por isso essa convocação aos educadores, aos alunos, à sociedade de Nova Friburgo, porque é uma casa de cultura, de formação. Quantos debates, quantas palestras, quantas personalidades por ali passaram para levar conhecimento. Nova Friburgo perder esse espaço, vai perder um espaço de formação não só acadêmica, 1 minuto, mas de formação da intelectualidade, da cultura de Nova Friburgo. Nós não podemos admitir, é um patrimônio de Nova Friburgo. Já não bastasse a tragédia climática, já não bastasse o fechamento da ARP no seu centenário, já não bastasse a fábrica de Filó na situação em que passa, já não bastasse a fábrica Ipu, imenso golpe nos trabalhadores, espaços de trabalho essenciais, econômicos para Nova Friburgo. Se Nova Friburgo toma um golpe na sua economia, se a Santa Doroteia não perpetuar, tomará um golpe na sua história em termos culturais e educacionais. E volto a dizer, regionalmente. Conclua, Regionalmente. Então, senhor presidente, eu concluo pedindo também o apoio dessa Casa Legislativa, de todos os vereadores nessa causa. Eu pediria até que todos os vereadores na sua hora livre fosse uma frase, manifestasse uma frase de apoio e solidariedade à Santa Doroteia, para que nós possamos reverter isso. Vereador, a pena que eu já estou concluindo. Então, por favor. Só para registrar e manifestar o meu apoio, a gente tem acompanhado a essa causa, essa luta, e parabenizar Vossa Excelência pela fala e pela brilhante defesa. Obrigado. Então, senhor presidente, eu concluo agradecendo. Vamos todos pela educação, todos pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Obrigado, presidente. Pois não, vereador. Próximo vereador, vereador Isaac Demani, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, primeiro saudar nosso querido colega Samuel Grassini, que hoje assume uma cadeira nessa casa, retornando ao Legislativo. Que Deus possa estar abençoando, vereador Samuel, lhe iluminando, para que juntos possamos estar de braços dados, trabalhando pela nossa querida Nova Friburgo, tão sofrida por conta dessa tragédia que atravessamos em janeiro. Que Deus ilumine e que todos juntos possamos, de mãos dadas, trabalharmos, e pode ter certeza que terá no vereador Isaac Demani um companheiro nessa casa, vereador. Fazer coro às palavras do vereador professor Pierre. Lamentável, vereador, a situação que hoje atravessa a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Com certeza, no que depender de nós, pode ter certeza que nós ajudaríamos no máximo para que essa faculdade ela permanecesse por muito mais anos em nossa cidade, pode ter certeza disso. Mas quero trazer um assunto aqui, a indignação da comunidade em Conselheiro Paulino com as obras da SEG. A Companhia de Gás está provocando um verdadeiro tumulto em Conselheiro Paulino com as instalações dos canos de gás.
E a comunidade do Jardim Califórnia está revoltada pelo desrespeito como trabalham os seus funcionários, que eles interrompem o trânsito sem nenhum tipo de comunicado à população e vem causando um grande tumulto naquela localidade. E aí eu quero cobrar do Poder Executivo a fiscalização dessas empresas que estão atuando no nosso município. Vergonhosa situação como atua, não só em Conselheiro Paulino, a SEG no centro da cidade também vem atuando de uma forma irresponsável. O Poder Executivo, através do seu órgão de fiscalização, tem que acompanhar os trabalhos realizados por essas empresas. E não vou falar só dela, não. O conselheiro está sofrendo muito com a atuação da construtora Brumar. A Brumar vem a passos de tartaruga, mais uma vez eu venho aqui repetir isso, a passos de tartaruga, trabalhando na reconstrução de redes de águas pluviais ali em Conselheiro Paulino, causando um transtorno enorme no trânsito. A Praça de Conselheiro Paulino parece que agora, antes do Natal, vai se terminar a sua obra de reurbanização, mas as obras de troca de rede de águas pluviais estão andando a passo tartaruga, revoltando a comunidade de Conselheiro Paulino. E nós, vereador Edson Flávio, não podemos admitir que a nossa cidade, sim, vereador, já vou conceder que a nossa cidade tenha empreiteiras trabalhando da forma como vem trabalhando, tanto da Companhia Estadual de Gás, da SEG, quanto dessa empresa Brumar, que vem aí causando a revolta da comunidade de Conselheiro Paulino. Vereador Edson Flávio. Vereador Isaac Debandi, Vossa Excelência tem sido uma voz constante aqui nessa casa, acerca de vários, do município inteiro, mas tem sido uma voz forte com relação ao Conselheiro Paulino. E hoje eu estava lá no local onde essa empresa Brumar está construindo, era 2h14 da tarde, quando eu estacionei ali, parei e fiquei observando. Cadê os funcionários? Nenhum funcionário lá atuando, hoje 2h14 da tarde. E o pior de tudo, na parte que, entre aspas, foi feito, já tem que fazer de novo, porque está uma buraqueira terrível, um afundamento. Então, Vossa Excelência fala com muita propriedade, Vossa Excelência é conhecedor da situação e está fazendo os encaminhamentos corretos. Pena que a empresa, que já deve ter recebido o valor para fazer a obra, ela não está pouco preocupada com a população que transita ali. E Vossa Excelência tem sido uma voz firme nesse sentido, eu parabenizo por isso. Obrigado, vereador Edson Flávio. E o Poder Executivo, tenho certeza, com o prefeito Serginho à frente da cadeira número 1 do município, vai tomar providência nesse sentido. Respeito e dignidade para a nossa população. Não podemos ser desrespeitados, ter os nossos direitos aviltados por empresas desse naipe. Então, temos que trabalhar, temos que cobrar para que a nossa população seja respeitada. Vergonha e absurdo que está acontecendo ali em Conselheiro Paulino, com a comunidade do Jardim Califórnia, com essa empresa de gás também. Nós temos que rever isso e o Poder Executivo tem que fiscalizar. Tem que mandar a sua equipe lá, porque nós estamos denunciando aqui como fiscais do povo, denunciando os problemas. E agora eu tenho certeza que o prefeito Sérgio Xavier estará sabendo dessa cobrança e estará encaminhando a equipe competente para poder fiscalizar essas obras. E rapidamente tenho que falar aqui uma boa notícia à comunidade do 3º Distrito. Fiz uma reunião juntamente com o secretário de Educação, Marcelo Verli, onde estiveram presentes o presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Baixada de Salinas, Campestre, Três Picos, e o presidente da Associação de Produtores Rurais de Salinas. Também esteve presente o Alci. Discutíamos a necessidade urgente da construção de uma nova escola naquela área para atender aquelas comunidades rurais, São Lourenço, Barracão dos Mendes, Salinas, Baixada de Salinas e outras, devido à ausência de vagas para os nossos alunos da área rural estudarem. Foi solicitada a abertura de uma nova turma de 6º ano no Ibelga, mas há necessidade da construção de um complexo escolar que resolva, por vez, o problema das vagas nas unidades escolares na comunidade 3º Distrito, especificamente na área de Salinas, Baixada de Salinas, São Lourenço, Barracão dos Mendes. E o vereador licenciado, atual secretário de Educação, Marcelo Verli, sinalizou positivamente a possibilidade de estar encaminhando um projeto para a construção dessa escola para atender a nossa comunidade rural. E pediu, inclusive, aos nossos amigos presidentes das associações de produtores rurais lá de Seu Tardem e o Alci Fonseca, que vissem um terreno, uma área de terra que poderia ser desapropriada para se iniciar, então, esse processo para a construção desse complexo escolar, que, com certeza absoluta, vai solucionar, pelo menos num período de 15 a 20 anos,
o problema de vagas nas escolas dessas comunidades rurais. Então é isso que eu tenho a trazer nessa noite aqui, na nossa hora livre, e convidar todos vocês na quarta-feira, amanhã 30, às 13 horas, eu estarei na Rádio Friburgo falando um pouquinho mais do meu trabalho. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, que dispõe também de 5 minutos, vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador professor Pierre, que me antecedeu, muito bem falou sobre o drama de perdermos uma faculdade como a Santa Doroteia em Nova Friburgo. Ele falou do problema que vivemos, a tragédia que se abateu sobre Nova Friburgo, a tragédia climática. Mas eu acho que a gente tem que dizer também, vereador professor Pierre, da tragédia política que se abateu sobre Nova Friburgo. O esvaziamento econômico, educacional, que Nova Friburgo passa e que depende de uma ação assertiva dos representantes públicos. O trabalho que nós temos pela frente é de uma envergadura que temos que estar à altura para executá-lo e depende de um apoio expressivo da população. A Santa Doroteia, ela está na história da nossa cidade. E o drama que nós vivemos é a ausência de uma mantenedora, porque as madres que tocam o trabalho de uma forma muito carinhosa, muito cuidadosa, elas estão envelhecidas e não dão conta mais de realizar esse trabalho, e a gente tem que arrumar uma solução para isso. Talvez pedir que a ordem das Madres Doroteias veja uma solução que não seja o fechamento, que outra mantenedora se habilite a tocar esse projeto, mas nós não podemos imaginar Nova Friburgo sem a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Não há como imaginar isso, porque aí é o esvaziamento intelectual, educacional, e vai por ladeira abaixo todas as possibilidades que a gente tem de desenvolvimento e de crescimento que passam pela educação. Então, faço coro com a vossa fala e acho que nós temos que lutar por isso. Quero chamar a atenção também, e não vai aqui um tom de cobrança, a gente sabe muito bem que no drama político que Friburgo vive, o prefeito Sérgio Xavier, recém-empossado, ainda não deu conta de resolver os problemas. Então não vai uma cobrança, mas vai um pedido, para que a gente possa, eu sei que o CODENF tem uma proposta de transformar a Defesa Civil numa secretaria, mas vai um apelo que toca o coração daqueles que estão na administração, que têm dado o sangue, principalmente o pessoal da Defesa Civil, mas que atenda as pessoas que estão com as suas casas marcadas, que estão com as casas ditas em áreas de risco, pessoas que estão querendo voltar e não sabem se podem voltar porque tem um laudo que antes dizia que não podia, ou laudo que antes permitia retornar e agora não permite mais, que a gente tem uma solução definitiva, que nós temos uma resposta para a população, se ela pode retornar para a sua casa ou não, porque muita gente fez obra, porque tinha um documento que dizia que se fizesse a obra poderia retornar e agora não pode mais, e a Defesa Civil não tem gente suficiente para retornar a estes locais para dar uma resposta rápida e definitiva. Então, o meu apelo vai nesse sentido, de que a Prefeitura faça uma força-tarefa, que busque apoio, como buscou anteriormente, dos organismos estaduais, da Associação de Arquitetos e Engenheiros, que chame material humano para que visite todas as áreas, que são muitas as áreas, e que a Defesa Civil, com o seu grupo, com o seu contingente, não tem condições de retornar em tempo hábil. Nós estamos chegando ao final do ano, teremos um período de chuva, e as pessoas precisam se sentir um pouco mais seguras com relação ao seu retorno ou não para as suas casas, se retornaram, se elas têm o aval da Defesa Civil, aqueles que gastaram o pouco que tinham para reformar as suas casas e que hoje estão impedidos de voltar, que a Defesa Civil faça uma nova vistoria, de acordo com a realidade agora, atual, desse mês, se ela pode retornar ou não, para oferecer segurança. Não dá para a pessoa ficar esperando, até porque não tem aluguel social para todo mundo. Tem muita gente que não recebe aluguel social, tem muita denúncia de gente que não merecia, ou que não devia receber, talvez não seja a palavra essa, merecia, mas que não deveria receber o aluguel porque não está na situação de risco, ou que não perdeu sua casa e que está recebendo. Isso, inclusive, deve ser alvo de investigação, porque é desumano, numa situação trágica como essa,
a gente receber denúncia, como o vereador Edson Flávio recebeu, de que tem gente que não perdeu absolutamente nada e está recebendo aluguel social, enquanto o seu irmão em Cristo está lá do outro lado, padecendo necessidade sem poder ter como se virar. 1 minuto. Passando necessidade do ponto de vista alimentício, de abrigo, de remédio, de assistência médica. E alguém, de uma forma inescrupulosa, está recebendo o aluguel social lá do outro lado. E uma outra questão que vai também no sentido de um apelo, já foi alvo de minha fala dessa tribuna, de outros colegas, é a necessidade de um amparo psicológico. Porque a pessoa perdeu seu parente, seu amigo, viu gente morrer à sua frente, perdeu filhos ou pais, e não tem um amparo emocional, psicológico, precisa de atendimento. Essa pessoa cai numa depressão, ela pode chegar à morte, ela não se reconstrói como criatura, fica pendurada, fica no meio termo, no meio do caminho. E o município tem a obrigação de dar esse amparo. Então, eu faço aqui um apelo para que se possa constituir uma equipe de apoio e de assistência a esse público que hoje está, de certa forma, relegado a segundo plano, precisa ser identificado e precisa ser tratado do ponto de vista da saúde pública. Porque senão nós teremos aí, senhor presidente, Conclua, por favor. uma situação de risco contra a vida, atentando contra a vida dessas pessoas. Concluo aqui agradecendo a tolerância. Último vereador Manuel Martins, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, eu começaria dizendo e desejando boas-vindas ao nobre vereador Samuel, o famoso Samuel da farmácia, que defende a nossa área rural lá de São Pedro, Lumiar. Desejo boas-vindas e se sinta em casa, que a casa é sua. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje na minha trajetória vindo a Friburgo, me doeu o coração de ver a Rua General Osório como ficou alagada e lameada. Aquelas pessoas que por ali moram devem ter tido nas suas vidas mais uma tristeza muito profunda, porque a rua estava intransitável. Quando foi aproximadamente umas 2 horas da tarde, o secretário de Serviço Público, Alexandre Cruz, já tinha mandado dar uma guaribada na rua, mas limpar a rua junto com o trânsito é muito difícil. Conforme vai limpando, os veículos vão sujando. Então, fica aqui a minha tristeza, aqueles moradores da General Osório, que hoje amanheceram com certeza uma tristeza muito grande. Voltar às coisas boas, queria fazer um agradecimento ao secretário de Obras do atual governo agora, que imediatamente liberou lá para a administração de Conquista e de Santa Cruz uma quantidade bastante grande de pranchões, porque os senhores sabem, os vereadores, que uma ponte de madeira depende de viga, de pranchão e prego. E o secretário passado não liberava nada para a gente. Nunca foi uma dificuldade tremenda. Ele assumiu agora e vai aqui o meu agradecimento a ele. Não sei o nome dele, mas vai o meu agradecimento a ele em nome da área rural de Friburgo. Queria fazer um apelo ao secretário de Conselheiro Paulino que olhe com carinho as ruas do São Jorge. Anda uma situação difícil, como todas as ruas da cidade, mas a Rua do São Jorge tem que ter um atendimento mais especial, porque aquele pessoal lá é um pessoal abençoado, uma pessoa que sempre esteve do nosso lado, um pessoal que merece o carinho do poder público, e eu tenho certeza que o secretário Wilson Tavares vai olhar com bons olhos para aquela comunidade. Pois não, vereador, fique à vontade. Quero parabenizar o vereador pela observância da Rua General Osório. E eu fico imaginando, né? Se a Rua General Osório aqui no centro ficou desse jeito que Vossa Excelência falou, toda pavimentada, toda calçadinha, você imagina, depois dessa chuva aí, os moradores das ruas lá do Nova Suíça, Vale Radiante no Rui Sanglar,
Ramalhete Lemos, em Varginha, Parque Santa Luzia, Campa do Coelho, na Rua das Saibreiras, lá em cima, naqueles cantos lá que não tem calçamento. Conheço. Imagina a situação desse povo. Lamentável, Se quem está nas ruas pavimentadas, devido à chuva, devido à lama, ficou intransitável, você imagina quem mora, por exemplo, na rua Doutor Hélio Maia, lá na Nova Suíça, que não consegue nem subir, nem descer de carro, porque não tem nenhuma gota de asfalto, nem pavimentação nenhuma. Mas a observação de Vossa Excelência é importante, e eu quero parabenizá-lo por isso. Mas eu só fico imaginando a situação do povo desses bairros aí que não tem calçamento há muito tempo. Imagine, vereador, a nossa área rural, que depende demais de bico corrida, e a dificuldade está sendo temos bastante dificuldade, mas eu espero que as coisas vão clarear. Uma parte com o nobre vereador Cláudio Daniel. Rapidamente, vereador. É muito bom ter tocado nesse assunto, porque a General Osório já foi alvo de inundação esse ano. Um minuto. Mais de uma vez. E eu queria lembrar que no período da tragédia, a prefeitura contratou empresas a preço de ouro para fazer o desentupimento dos bueiros. Eram disputados à tapa para fazer desentupimento de bueiro. Pelo visto, não desentupiram nada, né? E botaram bastante grana no bolso, e a população, os moradores de lá, estão sofrendo até hoje com isso. Obrigado aí pela parte. Com certeza, e sofrendo muito. Eu queria registrar aqui, senhor presidente, que eu fiz um voto de congratulações com um amigo que eu conheci no próximo domingo, do seu Gilberto Sanches, onde eu quero mandar um abraço muito forte para sua esposa. Eles estiveram lá pela área rural de Conquista e queriam me conhecer, me conheceram, me fizeram tantos elogios que eu confesso aqui que eu não mereço, porque eu não conhecia essa família, mas eu tenho certeza que o seu Gilberto Sanches, Deus vai dar muita saúde a ele, ele vai vencer muitos e muitos anos, porque uma família que me admirou. Vai um abraço muito forte para sua esposa, com todo respeito, e eu concluo, senhor presidente, te agradecendo essa oportunidade. Muito obrigado. Próximo vereador Marcos Medeiros, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, tenho ocupado esse espaço, tribuna Laura Milheiro de Freitas, para falar com relação à questão da saúde. Mas antes, quero desejar boas-vindas ao vereador Samuel, que todas as vezes, e são várias delas que eu passo por Lumiar, sempre paro, abraço e vejo o carinho que a população de Lumiar tem com ele em sua farmácia, sempre lotada, seja de clientes ou sejam de eleitores, buscando o seu apoiamento. E quando você traz o seu Paulino José Schwab, lá de Lumiar, para vir prestigiar a sua posse, com certeza demonstra o carinho que aquela população tem contigo. Então, seja bem-vindo, que tenha certeza que aquela população agora vai estar mais guarnecida através dos seus atos, das suas atitudes como vereador. E ao final, conforme eu lhe falei, eu quero lhe fazer uma proposta para Lumiar e a gente vai conversar, mas aí em off. Por outro lado, tenho feito chegado a algumas conclusões, algumas proposições com relação à questão da saúde. Convido os vereadores para que ouçam o que eu vou falar, porque é importante se nós conseguimos constatarmos a veracidade da informação que recebi. Recebi a informação que a Rota, a concessionária que o vereador Luciano participou na Assembleia Legislativa de uma audiência pública e que eles estavam presentes, que a Rota tem que destinar um determinado valor arrecadado em seus postos de cobrança de pedágio para o Hospital Raul Sertã, e que assim não o fazem desde o momento em que se instalaram na rodovia que corta o nosso município. Então, eu convido os vereadores para que a gente faça um requerimento de informação juntos, ou que façamos uma correspondência, ou que até pudéssemos ter acesso a esse próprio contrato, para que a gente tivesse essa informação, a veracidade. Se assim o fosse, tenho a certeza que a gente tem uma quantidade enorme de recursos para receber desses caça-níqueis que estão implantados na rodovia, porque qualquer um poderia ser
dono da rota, vereador Márcio Damasio. Porque quando a rota foi concedida, eu estava na Assembleia Legislativa assessorando um deputado, o deputado Márcio Arruda, de Petrópolis, e essa concessão previa que primeiro se fariam os investimentos na rodovia, ou seja, faria a construção dos acostamentos, faria toda a sinalização, seja ela horizontal ou vertical, ao longo da rodovia, e assim não foi feito, vereador Cláudio Damião. Foi feito o seguinte: enquanto eles puseram as praças de arrecadação, arrecadavam o dinheiro da população, e esse próprio dinheiro eles investiram na estrada. Então, qualquer um poderia ser dono da rota, não precisava ser abastado nem ter grandes recursos em sua conta para ser dono da rota. Então, com certeza é uma atitude que tem que ser verificada, a veracidade, pela pessoa que me falou, tenho a certeza que é verdade, e que a gente possa cobrar esse dinheiro e investir, porque o Hospital Raul Sertã é o hospital de referência na região, e a rota é obrigada a investir no hospital de referência. Então, é com certeza um recurso que vai ajudar o nosso município. Por outro lado, vereador Samuel, pasme vocês, os vereadores que representam toda a nossa sociedade, mas todos nós temos um carinho por conselheiro Paulino. Pasme vocês, tive ontem, no loteamento Três Irmãos, por volta de 10h30, 11 horas da noite, onde tinha uma quantidade de moradores reunidos e que queriam conversar comigo para fazerem alguns pedidos. Me pediram, óbvio, que todo mundo aqui está tentando viabilizar isso, resolver a questão das pedras que estão lá nos Três Irmãos. Vereador professor Pierre, pasme você, liguei para pasme Vossa Excelência, liguei para o Afonso Munerá, Isaac Demani, vereador. E pasme você, o Afonso Munerá me disse o seguinte, Isaac, que as pedras não foram retiradas, que você também é um dos que defende isso, o vereador Luciano, retiradas naquela localidade, porque o projeto que está lá em Brasília não está escrito que foi de urgência, ou seja, não é de emergência a retirada das pedras, por isso que não foram retiradas ainda. Então, com certeza, se não for emergência tudo o que aconteceu em nossa sociedade, o que será de emergência então? Então, também é uma informação que a gente tem que fazer, constatar, e, se assim o for, agir para que se possa modificar esse regime, que é óbvio que é de emergência e de urgência. Por outro lado, vereador Edson Flávio, pasme você também, Vossa Excelência. Câncer de próstata. Tive ontem visitando um amigo lá, o Adonim, que todos conhecem, Adonim da Cuíca, muito famoso por ser músico da Imperatriz Leopoldinense, da Imperatriz de Olaria, Village no Samba e várias outras, e que está, infelizmente, com problema na próstata. E eu procurei saber hoje, com as autoridades municipais e com as autoridades da região, com relação a essa questão, e cheguei à seguinte conclusão, pasme Vossa Excelência, vereador Edson Flávio, que o Hospital São José de Teresópolis não está aceitando pacientes de Friburgo, que o Hospital de Trauma Ortopedia de Paraíba do Sul, vereador professor Pierre, não aceita pacientes da cidade de Nova Friburgo. Estão sempre lotados, nunca tem vaga para nada. Então, fica claro que nós aqui aceitamos pacientes de outros municípios, mas o nosso problema que a gente não consegue resolver aqui, que tem que se resolver em outros municípios, eles fecham as portas para nós friburguenses. Recebi a informação, e vai ser melhor debatida ao longo da semana, que o senador Crivella vai vir sexta-feira à cidade de Nova Friburgo. Seremos anfitriões, vereador Edson Flávio, vereador Samuel, vereador Márcio, vereador Pierre, vereador Damião, vereador Manuel Martins, vereador Luciano Faria, vereador Isaac Demani, vereador Vanozinho, porque eu tenho a certeza que é uma grande oportunidade de nós levarmos nossas reivindicações, nossos pleitos e tudo aquilo que a nossa sociedade, a cada canto que cada um aqui vá, pede para que nós façamos. Então, o senador da República tem essa possibilidade. E ele vem anunciar a liberação de uma verba que é muito considerável
para poder recuperar encostas, para poder construir casas, recuperar casas. Vereador Edson Flávio. Vereador Marcos Medeiros, parabenizar pela fala, a presença do senador vai ser importante, mesmo porque, pessoalmente, quero também agradecer ao senador, porque foi uma das pessoas que batalhou a nosso pedido pela liberação de novo aporte financeiro para empréstimos do BNDES para as empresas do município. O senador, logo que enviou o ofício para ele lutou junto ao BNDES. E também temos que pedir ao senador, porque o INCA, no Rio de Janeiro, não recebe mais pacientes de Nova Friburgo. A gente saía... o cidadão friburguense saía daqui por volta de 5 da manhã, 4 da manhã, para ir para o Rio, para o setor de triagem na Praça 15, e já não consegue mais. Que é uma vergonha. Que é uma vergonha, porque nós não Nos temos... dois sentidos, porque a gente tinha que tratar o paciente aqui. E no outro sentido, porque não é recebido lá. E o pior de tudo, o que acontece? As pessoas são encaminhadas para outros hospitais. Essa semana eu estive visitando o Hospital São José, lá em Teresópolis, e quando a Fundação Municipal de Saúde faz o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Teresópolis, Conclua, por favor. aguarda a liberação, e quando faz a liberação, às vezes demora um bom tempo. Acompanhei um cidadão que ficou quase 30 dias, ele tem que estar com câncer no intestino, esperando para agendar a primeira consulta. Enquanto isso, a doença avança e a pessoa corre esse risco. Vereador, então, quando o senador chegar, vai ser muito importante. Eu vou passar 1 minuto do meu tempo para você poder encerrar. Então tá, obrigado, presidente. Então fico feliz, por um lado, de todos os vereadores terem se mostrado propensos a ajudar com relação aos pleitos, mas por outro, a tristeza de ver o nosso município ainda sofrendo com a pequenez de determinados seres humanos que não conseguem enxergar que quando se viabiliza e quando se ajuda, e principalmente quando se é companheiro com o próximo, com certeza a gente está plantando para quando chegarmos lá em cima e principalmente para viver de maneira mais harmônica aqui no planeta Terra. Quero agradecer ao presidente pela sessão de 1 minuto e tenho a certeza que todos vocês me ajudarão com relação a essas questões e durante a semana essa questão do Crivella a gente vai falando. Muito obrigado. Próximo vereador Samuel Grassini, dispõe de até 5 minutos. Solicitar só ao vereador Marcos Medeiros que assim que tiver a agenda do senador, que possa disponibilizar para os vereadores, até porque o senador Crivella tem sempre presente em Nova Friburgo, através de emendas, pessoalmente, né, teve aqui no início do ano, após a tragédia, recebeu o título de cidadão friburguense, permaneceu durante aquele final de semana na cidade, tem um carinho, né, hoje nós temos 3 senadores e ele é o que tem mais frequência aqui na cidade, então se puder passar para a gente a agenda, a gente vai acompanhar. O vereador dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui da assistência, pessoas que deslocaram de Lumiar, daquela região maravilhosa, eu agradeço todo esse apoio e espero que não fique só nessa vinda hoje aqui, mas sim em outras vindas também, porque essa casa não depende só do apoio momentâneo, mas sim do apoio definitivo há vários dias do ano, há vários anos. Então, nós queremos hoje pedir a vocês que, quanto mais a população beneficiar e ajudar essa casa, mais frutos, com certeza, senhor presidente, serão colhidos para Nova Friburgo. E dizer também, senhor presidente, que nós temos um grande problema em Lumiar, e eu gostaria que a Vossa Excelência, por ser uma pessoa mais próxima ao nosso prefeito, Sérgio Xavier, marque uma reunião para que possamos resolver o problema da saúde no nosso município. Nós estamos há 3 meses sem médico no posto de saúde, nem sequer uma pressão é aferida nesse posto de saúde. Então, quer dizer, é um posto que praticamente fica inativo à população, e uma população que é não só carente da área de saúde, e é uma população que também atrai o turismo para o nosso município. E dizer também a Vossa Excelência que nós estamos com um grande problema também na sequência das águas em Nova Friburgo. Lá no... Pode falar, me concede vereador. uma pequena parte? Pode falar, vereador. É só para levar conhecimento de Vossa Excelência que nós temos essa dificuldade também lá no 3º distrito. Temos um problema no posto de saúde de Campos Coelho, posto de saúde de Santa Cruz e o de São Lourenço que está caminhando. A gente tem esse problema sério, mas eu tenho certeza que o nosso secretário de Saúde vai nos ajudar nessa batalha aí. Muito obrigado, vereador. Permite a parte. Pois não, vereador.
Antes de mais nada, vereador, queria saudá-lo, desejar aí pleno êxito aí na casa. Tenho certeza disso, uma vez que pude conviver com Vossa Excelência aqui no mandato juntos aí, e ainda tê-lo como vice aqui na condução dos trabalhos da casa, onde eu tive a honra de conviver de perto de você e saber da sua capacidade e da sua inteligência. Mas eu queria parabenizá-lo com relação à saúde, não só no município, mas em especial aos distritos, né? E Vossa Excelência lembra muito bem quando, em 94, eu falei isso na reunião anterior, e Vossa Excelência não estava aqui. Quando, em 94, nós lutamos para a implantação dos programas de saúde da família, e Lumiar foi privilegiado, o 3º distrito, Muri, com as viaturas, com os médicos e tal, quando já tinha toda a estrutura, já tinha uma estrutura nos postos de saúde. Nós lá em Campo do Coelho tinha clínico geral, pediatra, tinha outros atendimentos, e isso em 94. Aí a gente observa hoje que, depois de 17 anos, quer dizer, os programas de saúde da família não estão funcionando, os veículos não estão mais nos locais, os veículos não é ambulância, eram veículos para deslocar os médicos e os agentes comunitários e toda a equipe do programa. Os programas não estão funcionando e, além de tudo, teve um retrocesso, que além dos programas não estarem funcionando, ainda foram retirados vários médicos das unidades básicas de saúde do nosso interior. A gente lamenta que isso tenha acontecido. Vossa Excelência foi um dos que lutou aqui quando teve no mandato que nós tivemos junto, com relação às ambulâncias para o interior lá do Lumiar, mas não ambulância comum, tem que ser UTI. Porque pelo tempo que gasta para deslocar um cidadão de lá até aqui, e a gente vê aí, diante do tempo, a impotência nossa de não conseguir alcançar esses objetivos, e a gente, com certeza, vamos estar sempre presente, lutando, e agora eu tenho certeza que Vossa Excelência vai ser mais uma voz para que juntos a gente possa continuar nessa luta. Obrigado. Tá certo, vereador. Parmo, vereador. Pois não, vereador. Eu quero também externar, na verdade, Vossa Excelência vem aí ocupando uma cadeira, fazendo aumentar a representatividade do PDT, né, partido do saudoso Leonel Brizola, partido que nós respeitamos, e Vossa Excelência vem aí vai ocupar agora a vaga que ocupava o vereador Nami Nassif. Já desejamos, vereador Nami Nassif, felicidade, desejar para Vossa Excelência que assume agora também êxito no seu mandato, né, para que Deus te abençoe. Obrigado, porque o senhor está aqui porque tem o respaldo popular também, porque o senhor teve uma grande votação naquela região de Lumiar. E, ao mesmo tempo, dizer para Vossa Excelência que a gente tem mais de 50, indicações daquela região, Bocaina, Boa Esperança, Serra Nevada, toda aquela região ali a gente teve visitando, e a carência de um representante daquela região lá é sentida realmente. Na eleição passada teve vários nomes que se candidataram para se eleger, não só para aquela região, mas para o Nova Friburgo inteiro. Eu creio que a visão nossa não é ser representante de uma localidade, nós somos representantes de toda a população friburguense, então temos que trabalhar por toda a cidade. E visitando lá com o administrador de bairro, indo naquela escola lá de Bocaina, e muita coisa parada naquela região, na escola, nas ruas, a equipe de trabalho falta um apoio maior, né? O próprio posto de saúde que Vossa Excelência citou. Então, eu quero dizer que nós estamos aqui para somar, né, para multiplicar forças, porque esse somar forças aí não tem somado, não tem somado para alguns, mas multiplicar forças, né, em função não só de Lumiar, que é um distrito muito importante para todos nós. Parme, vereador, a área da saúde na nossa região lá, infelizmente, já se prolonga por vários anos, certo? Já chegou uma época lá que temos 3 médicos, mais o dentista, 4 médicos. E hoje, infelizmente, nós não temos nada e o posto de saúde fica lá, quer dizer, para dizer de enfeite à população, porque não se resolve nada na região, nem sequer se afere uma pressão e fazem um curativo. Então, quer dizer, eu peço a nobre gentileza do nosso presidente aí, para que possa marcar com o nosso secretário de saúde, Renata Birramer, junto com o nosso prefeito em exercício, Sérgio Xavier, para que possamos também termos esse apoio da população lá e ajudar cada vez mais um lugar que é tão importante para Nova Friburgo, inclusive na parte turística. Então, quer dizer, nós precisamos desse apoio. Parte, vereador? Só um minutinho, vereador. Então, e também dizer também aos vereadores também que nós passamos por sérios problemas. Antes de falar, pode falar, vereador.
Pode ficar à vontade. Só queria saudar o vereador, né, desejar boas-vindas. Estamos chegando praticamente junto, né? E dizer que a gente está aqui para somar juntamente com a Vossa Excelência, que essa questão da saúde realmente ela está abrangendo todo o nosso município. Ontem, por exemplo, eu estive num posto de saúde da nossa região e se encontra da mesma maneira que a Vossa Excelência está dizendo de lá. Existe a estrutura, mas não tem funcionários, né? Existe lá um agente de saúde sem saber o que fazer, porque não tem médico, não tem ninguém para direcionar. Então, a gente vai estar lutando junto aí e tenho certeza que vamos conseguir grande êxito. E, senhor presidente, também mais um problema também que eu já estou nessa luta política já desde 2001, tentando resolver o problema do saneamento básico, e inclusive da água de Nova Friburgo. Eu vou passar um infelizmente, passar um minuto no meu tempo para você poder fazer a conclusão. Obrigado, presidente. Sobre o problema da água em Nova Friburgo, que atua lá na região de Lumiar. Cada dia que chove, você fica 24 horas sem ter o remanejamento da água para as residências. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa que nós temos que rever isso aí e conversar com a concessionária, porque, infelizmente, isso aí não é certo, você pagar por uma coisa que você não tem, certo? Eu agradeço aqui a população de Lumiar, de Nova Friburgo, que está aqui hoje me prestigiando, e espero que venha, não só hoje, mas como em todas as sessões da Câmara, e também agradecer ao senhor presidente da Câmara também, pelo belíssimo trabalho que tem realizado aqui em Nova Friburgo, e também aos demais vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Passar a presidência para o vereador Manuel Martins. Para que eu possa utilizar meus 3 minutos, vou até falar daqui mesmo para ganhar tempo. Com a palavra, o nobre presidente Luciano Faria. Senhor presidente, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu ouvi atentamente aqui as palavras do vereador Isaac Demani, e hoje, participando de um programa na Rádio Conselheiro Paulino, Conselheiro FM, um morador do Jardim Califórnia ligou também reivindicando providências contra a SEG Rio, pelo mau serviço que vem prestando em Conselheiro Paulino, como o serviço que fez em toda a cidade. Existe uma lei de autoria do vereador Cláudio Damião, para que as concessionárias que façam serviço deixem as vias públicas do mesmo jeito que encontraram, ou poderia até melhor, e não vem sendo cumprido. O vereador Edson Flávio entrou na casa aqui fazendo a sugestão de criação de ouvidoria na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Nós precisamos que o Poder Executivo cobre dessas concessionárias, até porque existe uma lei. Só breve, vereador, porque eu estou com o tempo curto. É brevíssimo, é só para ratificar a fala de Vossa Excelência com relação à SEG. Eu já tive a oportunidade de subir essa tribuna e reclamar várias vezes que ela não tem os termos especificados, tanto no plano diretor, quanto também no Estatuto da Cidade, com relação às obras que vem fazendo. E realmente é uma buraqueira, é um absurdo e falta fiscalização. É verdade. Então, fica essa falta de compromisso com a população dessas empresas que vêm prestar serviço em Nova Friburgo, como também o vereador Isaac Demani falou da Embrumar. Não é nem Brumar não, vereador. É Embrumar, de tanto que está embromando o trabalho lá em Conselheiro Paulino. É uma vergonha o que essa empresa tem feito, A rua lá está afundando, a rua que eles acabaram de fazer o serviço, a praça lá para trocar o piso e cobrir o coreto, está lá naquele enrolo também para entregar a praça, trazendo prejuízo não só para a população, mas para todo o comércio ali ao redor da praça, ao redor ali perto do Tio Dongo, quando estava sem chuveiro, a poeira, vereador Vanozinho, atrapalhando o comércio. Então, essa empresa Embrumar, eu acho que já deveria ser desabilitada há muito tempo. Só que, eu não gosto de ficar falando do passado, não, mas o governo que foi afastado não tinha comando nenhum. O prefeito não batia na mesa e não falava quem mandava. Agora, nós temos o prefeito e eu espero que ele chame a Embrumar o mais rápido possível, e se possível até sexta-feira, e que tome uma decisão contra essa empresa. Se a prefeitura está devendo dinheiro à empresa, que libere para ela terminar o serviço. E se não deve, é pior ainda. Exige a finalização dessa obra.
Não pode, é conselheiro paulino que sofre. Há vários governos, vários prefeitos abandonaram o conselheiro paulino e continuam esse abandono. Então, o que eu faço uma sugestão aqui, senhores vereadores, é que hoje, até fazer uma sugestão para o vereador Pierre, que a gente possa preparar um documento, enviar ao Poder Executivo amanhã esse documento, que o prefeito tome providências contra essa empresa Embrumar, que ele tome providências, ou determine uma data para finalizar as obras, ou desabilite essa empresa do serviço que ela está prestando, do mau serviço que ela está prestando em Conselheiro Paulino. Um minuto. Tem que acabar com isso de empresa vir para cá, fazer o que quer da nossa cidade, depois vai embora e leva o dinheiro. É empresa de show, é empresa de empreiteira. Aqui não é casa da mãe Joana, não. Aqui tem 12 vereadores para fiscalizar e um prefeito. Então, que eu faço a sugestão de que o vereador PR prepare esse documento, sei que está muito atarefado com o relatório da CPI, mas que, se puder preparar, e que todos os vereadores assinem, e que a gente envie amanhã para o Poder Executivo, porque o prefeito determine para essa empresa Embrumar a finalização da obra ou desabilite essa empresa. Vereador Marcos Medeiros. Pequena parte, presidente, parabenizá-lo por vossa fala e comunicar que tive em reunião com o prefeito em exercício Sérgio Xavier e expus a ele essa revolta da população de Conselheiro Paulino e sugeri que ele fizesse a substituição da empresa, óbvio, tudo de maneira legal, pela Siltur, porque Conselheiro Paulino está muito satisfeito, todos os moradores estão satisfeitos com relação ao trabalho da Siltur. A Siltur errou no primeiro momento de fazer a limpeza da ex-prefeita Saudade Braga, foi a primeira a ter a sua casa limpa na cidade, foi ela errou desse lado. Mas, por outro lado, ela acertou com o trabalho em Conselheiro Paulino. Então, eu fiz essa sugestão ao prefeito, quando ele me recebeu, que ele pudesse fazer esta substituição, que tenho certeza que Vossa Excelência também ficaria muito satisfeito se assim o fosse. Com certeza, a empresa fez um bom serviço no Botafora, finalizou, depois limpou as vias por onde o caminhão passava, tinha a cobertura na caçamba do caminhão, dentro da lei a empresa prestou um excelente serviço para a Nova Friburgo. Inclusive, essa Embrumar está atrapalhando a Siltur, porque a Siltur está descendo com asfalto, vai asfaltar a Praça de Conselheiro e vai até a Rota 116, até aquele posto ESSO, e o serviço está parado porque tem que terminar primeiro o serviço da obra. Só um pequeno detalhe, praça. Eu recebi uma ligação ontem de um empresário que vende carro, marca Toyota, ali na Avenida Brasil, próximo da igreja do nosso secretário Ebenezer, que reclamou que aquela parte da Avenida Brasil, ela está enlameada, óbvio, por consequência dos caminhões que passaram da Siltur. Então, que a gente fizesse um pedido também à Siltur, que pudesse corrigir aquele pedaço da Avenida Brasil, para poder não levar mais transtorno para os comerciantes. Para finalizar, senhor presidente, sei que não tem tempo, peguei um caderno nesse final de semana, especial Angra dos Reis, e na próxima hora livre eu vou trazer alguns assuntos que vêm falando sobre a tragédia em Angra em 2010, a dificuldade que o Poder Executivo vem encontrando na reconstrução, e lá eles estão tendo criatividade e com recurso próprio, fazendo contenção, fazendo casa popular, e isso serve de exemplo para o nosso município. Então, obrigado, senhor presidente, e na próxima quinta-feira eu trago essas informações. Senhores vereadores, eu devolvo ao nobre vereador Luciano a presidência. Obrigado, vereador Manuel Martins. Portanto, senhores vereadores, finalizando a nossa hora livre, iniciaremos nosso expediente. Só comunicar aos vereadores que hoje já está em teste no site da Câmara, já está em áudio a nossa sessão, está em tempo real, passando já por áudio. Em breve vamos ter em áudio e vídeo, né? Estamos aí em entendimento com o provedor da Câmara, Gigalink, né? Existe um processo de licitação que finaliza no final do ano, mas hoje, dentro das nossas limitações aqui, aproveitando os próprios funcionários, já está no site da Câmara em áudio. A assessora de imprensa Valesca já entrou em contato com uma pessoa em Niterói, né? Já está sendo testado, então, só para deixar aqui, tornar público, né? Essa a nossa novidade, espero a gente estar passando também em vídeo e áudio as sessões em tempo real. Presidente, a gente não pode deixar de pontuar e registrar um momento tão histórico, tão importante. Até solicito a Vossa Excelência, talvez, não sei se Vossa Excelência tem na mente aí, mas a Valesca está aqui, parabenizá-la, parabenizar a equipe do CPD, falar no microfone o site da Câmara, porque
porque as pessoas que estão assistindo pela TV e ouvindo pela Rádio Friburgo AM podem, a partir de agora, acessar o site. Isso, e aí, eu acho que é www.camaranf, né, .rj.gov.br. Vou solicitar a equipe técnica da TV Zoom que possa colocar. Isso. Né, hoje, vindo de conselheiro para cá, passou isso pela cabeça, mas foi bom o senhor lembrar, e se a equipe técnica puder colocar. Né? Já manda um abraço. Inclusive, quando o vereador Edson Flávio estiver falando, em vez de botar o nome do vereador, pode colocar ali o site da Câmara. Já fica uma sugestão. Finalizar, só finalizar no Google. Só finalizar, bota mandar a um Câmara abraço. Municipal de Nova Friburgo no Google. Mandar um abraço para o cidadão lá de Niterói que está ouvindo a gente. Ele não vota aqui, mas quem sabe um dia ele pode votar na gente. Não é um vereador que tem pretensões de trabalho. Senhores vereadores, finalizando então nossa ordem do dia, iniciaremos nosso expediente. Pedir ao vereador o vereador Isaac Demani, nosso primeiro secretário, que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 29 de novembro de 2011. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros regula, no âmbito do município de Nova Friburgo, o serviço de mecânica de bicicletas em áreas públicas. Obriga as empresas de telefonia fixa, móvel ou congênere, no âmbito do município de Nova Friburgo, a atender usuários em tempo razoável e dá outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de informação atualizada e detalhada dos serviços prestados pelas empresas que atuam no setor turístico do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Proíbe a emissão de comprovantes impressos em papéis termos sensíveis no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a concessão ou renovação de alvará de funcionamento